Olá, a paz do Senhor. Que bom, hoje nós já estamos na aula de número 3 e para mim é um prazer muito grande ter cada irmão, cada irmã aqui no meu canal. Já quero de antemão agradecer os irmãos, os comentários, o carinho, as orações, e também quero dizer que estou orando pelos irmãos do meu canal também, e somente Deus conhece as nossas necessidades, e a oração intercessória, a palavra de Deus diz que ela tem muito poder e ela pode agir, na vida de cada um de nós. Então vamos continuar orando uns pelos outros. Eu acredito que Deus nos dará a vitória em nome de Jesus Cristo. E hoje nós vamos falar daquele assunto que ele é polêmico, muitas pessoas têm dúvida a respeito de eleição, predestinação e adoção. E é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. Fica comigo até o final desse vídeo e nós vamos aprender bastante a respeito deste assunto, desta carta aos Efésios, uma carta tão maravilhosa, mistérios tão gloriosos que Deus revelou para o apóstolo Paulo. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. E hoje na lição de número 3, nós vamos falar sobre eleição e predestinação. Está em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao 12. Então, desde a primeira lição, nós estamos falando no capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre uma das bênçãos, as bênçãos que nós falamos na lição de número 2, que foram dadas pelo Pai, que é a predestinação, a eleição e a adoção. Todas estas bênçãos, elas foram nos dadas antes da fundação do mundo. Nós observamos que essas palavras, elas estão escritas no passado, porque estas bênçãos foram dadas para nós antes da fundação do mundo. Antes que nós existíssemos, Deus já tinha preparado estas bênçãos para o seu povo, para a sua igreja eleita. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos tirar muitas dúvidas, e acredito que outras dúvidas ficarão também, porque é um mistério que não foi revelado na sua totalidade. Ninguém pode afirmar ao certo os conceitos, as definições e dizer que está correto. Quando eu fiz o meu curso de teologia por extensão, nessa doutrina da salvação, nós falamos a respeito da predestinação, do livre-arbítrio. Então dividiu a nossa classe em duas, e uma classe ficou em predestinação e uma classe ficou, e uma turma, uma parte dessa classe ficou em livre-arbítrio. Só depois desse debate que nós entendemos, não muito, mas que as duas coisas estão ligadas, da predestinação e livre-arbítrio. Então ninguém ganha neste debate, porque as duas coisas se completam. Um dos assuntos mais polêmicos, tanto para cristãos quanto para as pessoas também não cristãs. Muitas pessoas questionam se ela tem o livre-arbítrio, se Deus as obriga a escolher, a fazer alguma coisa. E nós vamos aprender sobre isso nesta lição. Muitos não entendem de fato que Deus nos dotou de livre-arbítrio. E outros não entendem se a predestinação ela prevalece sobre o nosso desejo, sobre a nossa liberdade de livre escolha. Se Deus ele interfere na nossa liberdade de escolha, se essa predestinação, Deus não nos deixa escolher livremente aquilo que nós queremos, servi-lo ou não servi-lo, a bênção e a maldição, a vida e a morte. E nós vamos aprender se Deus interfere ou não na nossa liberdade de escolha. Se a predestinação valer mesmo, se Deus interferir na nossa liberdade de escolha, não adianta querer Cristo se nós somos predestinados à condenação eterna, se nós somos predestinados para o inferno. Na verdade, se nós estudarmos essas doutrinas da predestinação, da adoção, da eleição, divorciadas da graça de Deus, nós não vamos entender. Nós não entenderemos nem um pouco
quanto mais a sua totalidade desta doutrina. E estes termos, eles são importantes para a compreensão da doutrina da salvação. Não tem como estudar a doutrina da salvação se nós não entendermos, a doutrina da predestinação, da eleição, da adoção e do livre-arbítrio. Nós falaremos nessa lição sobre a nossa escolha, sobre a nossa vocação, que é a mesma coisa de ser chamados, são palavras sinônimas. Então, quando eu falo de vocação, eu estou falando de chamada. Nós entenderemos um pouco sobre as bênçãos dadas por Deus antes da fundação do mundo. Nós estamos aqui falando de bênçãos espirituais. Nós já falamos que todas estas bênçãos, elas estão registradas no passado. Então, nós já fomos abençoados. Nós não precisamos buscar bênçãos, porque nós, de fato, já fomos abençoados. Nós não somos escolhidos ou eleitos depois que nós aceitamos a Jesus Cristo. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo. Nós não somos eleitos após o nosso novo nascimento, mas lá antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu em Cristo Jesus. Não é mérito nosso a nossa escolha, a nossa eleição, a nossa adoção. É mérito de Cristo. Deus não nos escolhe porque nós somos inteligentes, nós somos capazes, nós somos aplicados, porque nós somos pobres ou ricos, bonitos ou feios, Deus não tem esse critério para eleger. A nossa eleição, ela é em Cristo. E há um propósito para a nossa eleição, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis. É esse o porquê da nossa eleição. É este o propósito de Deus por ter nos escolhido antes da salvação do mundo. Aqui Paulo ele fala sobre a doutrina da eleição. E não é fácil de entender esta doutrina. Muitas pessoas podem sair até mais confusas depois dessa lição, mas eu espero que você entenda um pouco a respeito desta doutrina. A eleição, ela também é um mistério de Deus que foi revelado ao apóstolo Paulo. Nós somos escolhidos, não por nós, não é quem eu era, não é o que eu fazia, não se trata de nós, mas se trata de Cristo, porque nós somos eleitos nele, em Cristo, Nós somos escolhidos nele, pela graça de Deus nós somos escolhidos, não por nossos méritos. Nós não sabemos o critério que Deus usou para esta eleição. Nós não sabemos o critério que Deus usou para a predestinação. Nós não sabemos o critério que Deus usou para nos escolher. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 29. Paulo, então, ele escreve sobre isso. Que Deus escolheu não sábios na carne, nem os poderosos, nem os ricos, mas ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Ele escolheu as coisas desprezíveis e vis e para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie. Nós fomos eleitos desde o princípio para a salvação. Deus não escolheu uns para a condenação e outros para a salvação. Todos nós fomos criados e chamados para a salvação. Está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 14. Nós somos chamados pelo decreto de Deus. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 17 e o versículo 28. Também Ele nos adotou. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Isto quer dizer que tudo que Cristo tem, nós também temos. E somos ricos em graça. Fomos aceitos por Deus, mas não por nós. Nós somos aceitos por Deus por Cristo. No primeiro tópico, nós vamos falar
eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Qual critério Deus usou para nos eleger? Não sabemos, porque nós somos eleitos em Cristo. A eleição é a doutrina relacionada à divina escolha de Deus de alguns indivíduos de toda a humanidade, para se tornarem seus através da regeneração e da salvação. É claro que aqui nós não teremos tempos para falar de tantos argumentos que nós temos dentro das Escrituras Sagradas, né? Pessoas que Deus endureceu seu coração, vasos da ira, né? Pessoas que não tiveram disposição para aceitar o Evangelho da graça. Mas nós vamos abordar aqui, nós vamos ficar firmes, né, neste ponto da eleição e da predestinação. A eleição de Deus é segundo a sua presciência, ao seu prévio conhecimento, ao que Ele conhece de antemão. E essa eleição, ela é totalmente cristocêntrica, não é por nós, não é mérito nosso. Nós somos eleitos e predestinados em Cristo. Eleição é quando você escolhe alguma coisa dentre outras opções. E Deus, Ele tem conhecimento prévio daqueles a quem Ele escolhe. E a eleição inclui a previsão de Deus quanto àquilo que o homem fará com a sua liberdade de escolha. Então todos foram chamados, né, para a salvação. O plano da salvação é para todos, nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Mas a eleição é de acordo com o que esta pessoa, com a sua liberdade de escolha, ela responderá ao plano, ao chamado da salvação. Então, tudo que o homem fará depende para sua realização da graça soberana de Deus. Ser eleito, ser escolhido e não depender da graça de Deus não adianta nada. Foi o caso de Saul. Foi escolhido por Deus, né, aprovado por Deus, mas não dependeu da graça de Deus. E, portanto, aquela sua eleição não fez tanto efeito na sua vida, porque Saul tinha a liberdade de escolha, obedecer a Deus ou não. Existem várias discussões a respeito da eleição. Também não teremos tempo de falar sobre todas elas, mas eu só quero dar uma pincelada. Então, se o irmão puder aí fazer uma pesquisa, né, para enriquecer sua aula. Infelizmente, muitas igrejas estão fechadas para escolas bíblicas dominicais. Mas é nesse período de crise mesmo, né, que nós vemos quem realmente quer aprender a palavra de Deus. Nós não podemos estudar apenas no dia que nós formos lecionar, né? Nós não podemos estudar apenas para uma pregação à noite, mas isso deve ser um estilo de vida nosso, né? Então, eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui toda semana, porque de fato querem aprender a palavra de Deus. Então, nós vamos falar aqui algumas discussões que existem a respeito da eleição. Nós temos Pelágio. Ele acredita que o homem tem por si só condição de aceitar Cristo sem a soberana graça de Deus. Agostinho, ele diz que o homem é totalmente depravado e ele necessita da graça de Deus. E existe também, né, os conceitos, o que a Igreja Católica acredita, né, misturando esses dois. Ela tem um pouco de Pelágio e ela também tem um pouco de Agostinho. E também tem aqueles que creem no conceito de Armínio, né, são os arminianos. Nós encontramos nas Escrituras dois tipos de chamada. Uma chamada para todos, para se arrependerem e serem salvos. Está em Isaías 55, verso 1, Mateus capítulo 11, versículo 28. E também existem outros versículos. E tem também a chamada mais eficaz, que é aquela chamada individual, que está em João capítulo 6, versículo 37. Jesus diz que todos aqueles que o Pai lhe der, irá até ele. E em Romanos 8, versículo 29 e 30, Paulo escreve que Deus nos deu vida em Cristo,
quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões, em nossas transgressões, e que nós somos salvos pela graça, pela fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Que nós somos chamados de acordo com os decretos de Deus, e aos que Ele conheceu de antemão, predestinou para serem a imagem do seu unigênito. A estes Ele chamou. Deus oferece salvação a todos os homens. Está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 ao 6. Então, nós devemos orar por todos, pois isso é agradável a Deus, pois o desejo de Deus é que todos se salvem. E a nossa salvação, ela depende da forma que nós respondemos ao grande plano de salvação elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Deus, Ele não irá violar nosso direito à liberdade de servi-lo ou não. Servir a Deus ou não é liberdade de escolha nossa. Escolher bênção ou maldição, Deus não irá violar esse nosso direito de escolha. Então, está em nossas mãos servir ou não servir a Deus. A nossa eleição, ela não é por mérito, mas por graça. A iniciativa da reconciliação foi divina. Não foi o homem que desejou reconciliar com Deus, mas esse desejo partiu do coração de Deus, de elaborar um plano de salvação para nos reconciliar com Ele. E esta eleição, ela vem da graciosa obra de Cristo no Calvário e não pelas nossas obras. Está em Efésios 2, versículo 8 e o 9. Quando nós somos chamados para algum motivo divino, não é porque você é o cara que Deus não vai encontrar outro, mas é graça. Quando Deus nos escolhe, não é pelo que nós somos, é por graça. Quando Deus elege alguém que nós chamamos de chamada eficaz, Deus provê meios para que esta pessoa execute, os propósitos de Deus. Efésios 2 e 8. Deus enche esta pessoa do seu Espírito Santo. É esta chamada eficaz que acompanha a eleição. A palavra hebraica, eu vou deixar escrito aqui, Baar, é aplicado nos seus objetos escolhidos, como Abraão, está em Neemias 9:7, Moisés, no Salmo 106, verso 23, Salmo não tem versículo, 106, no verso 23, não tem capítulo, aliás, Salmo 106, no verso 23, Arão, Salmo 105, verso 26, quando Israel foi escolhido como nação, Ezequiel, capítulo 20, versículo 5. A eleição, a escolha de Deus de Davi e Salomão, está em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4 ao 6 e também o versículo 10. E Jerusalém como o centro da adoração, em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 5. E o Messias, o Filho de Deus, Isaías, capítulo 42, versículo 1. Estas aqui são chamadas eficazes. São pessoas, lugares escolhidos para propósitos de Deus. Na verdade, Deus elege pessoas e predestina propósitos para estas pessoas. A chamada da salvação, ela é universal, mas a eleição não é. Uns respondem à chamada, outros não. Ficam indiferentes ao chamamento para a salvação. Muitas pessoas desprezam a obra redentora de Cristo. Elas são indiferentes à salvação. Mas o plano da salvação, ela é universal. Todo eleito será salvo? A resposta é não. Israel foi escolhido em uma eleição nacional,
mas isso não garante a eleição individual. Por isso, nós devemos obedecer o ID de Jesus e pregar o Evangelho a todo mundo. Mateus 28, 19 e também Marcos capítulo 16 e 15. E podemos, de fato, pregando o Evangelho, levar outras pessoas ao reino divino. Ponto 4. A nova vida dos eleitos. Como que é a nova vida dos eleitos? Deus nos elege para sermos santos e irrepreensíveis. Ele não nos elege para vivermos de qualquer maneira, ter uma vida de qualquer maneira. Por quê? Por que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis? Porque Ele quer apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Está em Efésios capítulo 5, versículo 27. Todos os vasos Deus pode usar, sejam novos, com asa, sem asa, trincado, quebrado, faltando um pedaço. Mas para apresentar a Deus, Ele vai apresentar os vasos de honra. Ele vai apresentar uma igreja gloriosa, sem mácula. Porque foi por este motivo, para comprar um povo para si, que Ele morreu. Muitas pessoas, infelizmente, estão errando, achando que Cristo deve aceitá-lo com suas limitações, com seus pecados de estimação, que Deus irá aceitá-lo de qualquer maneira, que Ele irá de qualquer forma para o céu. Engana-se quem pensa desta forma. Nós já aprendemos que dons não levará ninguém para o céu por si só. Mas os santos e irrepreensíveis são estes que serão apresentados ao Pai. A nova vida em Cristo é um estilo de vida e nós só somos capacitados para vivermos assim por intermédio do Espírito Santo, que é nosso selo e é o penhor em nossas vidas, para vivermos em santidade e irrepreensíveis neste mundo. A santificação, ela é um processo. A santidade é uma das bênçãos que nós alcançamos com o novo nascimento. Mas a santificação é ao longo da nossa jornada aqui. Então, por isso que ela é chamada de processo. E este processo, ele só terminará na glorificação, quando nós formos unidos a Cristo. Paulo então escreve em Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 32. Como deve ser o nosso proceder? Como deve ser o proceder dos eleitos, dos nascidos de novo? Não nos entregarmos à depravação. Não perdermos a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Condutas como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira, cólera, não deve haver em nosso meio. Paulo está dizendo, não podemos dar lugar ao diabo, não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque não foi assim que aprendemos de Cristo. Segundo tópico, nós vamos falar sobre predestinados para filhos de adoção. E aqui, neste tópico, eu vou comentar o ponto 1 e o ponto 2 de uma vez. Predestinação fala da soberania de Deus e do poder de escolher o destino eterno dos homens. Isso não quer dizer que Deus criou um espetáculo de terror e decidiu por este sim e este não. Não é uma soberania cega e arbitrária de Deus, mas por uma soberania que opera de conformidade com a sabedoria, com a santidade e com a justiça divina. Deus escolheu um em Cristo, a igreja. A igreja foi eleita em Cristo. Predestinar significa decidir antecipadamente. Então, a eleição de Deus é escolhendo em Cristo um povo para si. E a predestinação
diz respeito ao que Deus planejou antecipadamente fazer com aqueles que foram escolhidos. Não significa Deus escolhendo quem será salvo ou quem será condenado, mas decidindo o que os eleitos em Cristo, aqueles que estão sendo salvos em Cristo. Então Deus está decidindo o que eles sejam, o que eles venham a ser, isto é, a semelhança do seu Filho unigênito. Está em Romanos capítulo 8, versículo 29. E assim, em Cristo, nós receberemos todas as bênçãos que nós falamos na eleição, na lição de número 2, que é a eleição, predestinação, aceitação e adoção. São as bênçãos vindas do Pai. Então Deus decidiu que os predestinados seriam adotados como seu filho através de Cristo. Nós falaremos aqui da adoção como é usado na Bíblia, né? Em um sentido teológico e não no sentido civil ou legal. Pois no Antigo Testamento isso não fica muito claro, apesar que encontramos passagens com esta prática, né? Pessoas que foram adotadas, mas a Bíblia não usa este termo. A adoção, ela não tem nenhuma lei formulada no Antigo Testamento. Somente o apóstolo Paulo usa esta palavra adoção. Não no sentido hebraico, mas no sentido helenístico, né? Grego e romano. E aí, se você pesquisar em sua classe, né, para falar para sua classe, né, pesquise sobre o processo no Brasil, sobre a lei da adoção no nosso país e dá uma enriquecida na sua aula, quais os direitos, né, de uma pessoa que é adotada aqui no nosso país, que direitos ela tem dentro do seio dessa nova família que ela foi adotada. E conhecendo esses direitos do filho adotivo, é que Paulo então fala com maestria a respeito deste assunto que não é fácil. Em Cristo, nós temos nova posição. Agora, não inimigos de Deus, criaturas, mas fomos reconciliados com Deus por intermédio de Cristo. E este novo nascimento, ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Está em João capítulo 1, versículo 12. O comentário Weisby, ele fala que esta adoção, visto que em Gálatas capítulo 4, versículo 1 ao 17, Paulo escreve que antes de Cristo nós éramos meninos e servos, e agora em Cristo, redimidos. Fomos adotados por Deus como já filhos adultos, né? Herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Foi-nos dado todos os privilégios e bênçãos da maioridade, e não da adoção de alguém fora da família. Então todos em Cristo, do mais jovem ao mais velho, tem tudo o que Cristo tem, e somos ricos em graça. Ponto 3. Os privilégios da adoção. Quais são os privilégios que nós temos quando somos adotados por Deus? Quando alguém é adotado em uma família, ela recebe todos os direitos garantidos aos filhos legítimos. É claro que em tudo Cristo tem a preeminência. Ele é o Filho de Deus. E Deus providenciou bênçãos também para nós em Cristo. Um novo nome e uma nova imagem. A imagem de Cristo. Romanos 8, 29. Fomos adotados para uma herança não corruptível, mas incorruptível. Não é esta herança aqui que perece, que nós morremos e vai ficar tudo aqui. É uma herança incorruptível, que parte dela nós já recebemos aqui, nós aprendemos na aula de número 2. E na glorificação, nós receberemos na totalidade esta herança prometida por Deus. Essa herança que Ele nos prometeu, ela é incorruptível e imaculada. Está em Romanos 8 e 15. O adotado, ele passa a usar o nome de quem o adotou. E ele pode chamá-lo de pai.
ele passa a receber os mesmos cuidados que os filhos legítimos recebem, né? Os cuidados do pai que o adotou. Está em Isaías 56, versículo 5, 65, versículo 15 e Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. Somente assim, depois de adotados, passamos a ter intimidade com o Pai e podemos chamá-lo de Pai. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos. Para o meu louvor? Não. Para louvor e glória de Deus. Efésios 1 e 6. Terceiro e último tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Nós já aprendemos na lição anterior que a excelência da predestinação são as bênçãos espirituais que nós recebemos. Esta é a excelência da predestinação. E nós recebemos bênçãos espirituais nas regiões celestiais. As bênçãos do Pai são eleição, adoção, aceitação, predestinação. As bênçãos do Filho, remissão, perdão, redenção, revelou a vontade de Deus e nos fez herança. As bênçãos do Espírito Santo nos selou e nos deu o penhor. No ponto 1, predestinação e salvação. Nós já falamos que a salvação, a predestinação, não são cenas de uma peça teatral. Céu, inferno, céu, inferno. Como se nós fôssemos peças de um tabuleiro e que Deus escolhesse, tirasse entre todas as peças aquelas que iriam morar no céu e aquelas outras que já foram condenadas para o inferno. Essa chamada do homem, ela exige uma resposta do mesmo. A essa chamada universal da salvação, exige uma resposta individual de cada um de nós ao plano da salvação, à obra redentora de Cristo. Pedro, ele escreve que devemos fazer mais firme a nossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçaremos. Está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Que devemos ser dignos da nossa vocação. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11. Nós devemos ser dignos desta vocação. A parábola de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 a 14, que Jesus conta sobre uma grande bodas, afirma que Deus é aquele que está convidando e que há uma diferença entre os eleitos. Convidados que recusaram o convite das bodas, no caso aqui, Israel. Então, os eleitos recusaram o convite. Então, não é porque você é eleito, a sua salvação está garantida. E os chamados, aqui, eles nem haviam sido convidados, né? Predestinados, eleitos, eles foram convidados. Os gentios foram deixados originalmente de lado. O plano da salvação, nós sabemos, é para todos, né? Deus escolheu com essa chamada eficaz ao povo de Israel para representar a Deus aqui na terra. Esta palavra é uma advertência, né? Esta parábola é uma advertência para nós, mesmo os eleitos, mesmo os chamados e escolhidos precisam ter as vestes de acordo com a cerimônia. O dono das bodas encontrou um homem que não estava com as vestes nupciais. Perguntou o que ele estava fazendo naquela festa. Aqui, enquanto igreja local, nós podemos viver da maneira que nós queremos. Mas na igreja invisível, que é o corpo de Cristo, a igreja que será arrebatada, nós temos que ter as vestes nupciais apropriadas para aquele grande dia, para estas bodas, né, que todos nós fomos convidados. Não é porque os eleitos renunciaram o chamado de Deus, os chamados poderão estar espiritualmente vestidos de qualquer maneira. Não é uma vez salvo para sempre. Tem gente que pensa, eu fui escolhido, minha família foi escolhida, então eu posso viver de qualquer maneira, que no último instante da minha vida, Deus me salvará. Não é desse jeito.
é somente aqueles que responderem ao chamado da salvação. Somente aqueles que forem santos e irrepreensíveis. Somente aqueles que lavarem as suas vestes. A nossa resposta ao amor de Deus deve ser uma vida de conformidade com aquele que nos elegeu, com aquele que nos predestinou, nos adotou. Todos serão julgados, nenhum sequer ficará fora do julgamento. Nós devemos ter uma vida e conduta de maneira aceitável a Deus. A redenção não foi um plano B. Deus não foi pego de surpresa. O plano não foi criado depois que Adão e Eva pecaram. Deus não se surpreende, Ele prevê todas as coisas, é a sua presciência, é a sua soberania, né? Seus decretos. Deus já conhece todas as coisas e sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Foi antes da fundação do mundo que este plano foi elaborado. Foi por amor que este plano de resgatar o homem foi criado, por amor, para louvor e glória de Deus. Esta é a sublimidade dos propósitos de Deus em prover a salvação. O amor de Deus está em João capítulo 3, versículo 16. Deus não constrange a ninguém a aceitar este plano de salvação. Deus não constrange ninguém a aceitar este amor imensurável. Este plano que para muitos parece loucura, mas Jesus disse que quando ele fosse levantado da terra, atrairia muitos a ele. A morte de Jesus, ela trouxe julgamento. Se não passar pela cruz, não há salvação. Se não houver mudança de vida, não haverá aceitação da parte de Deus. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 2, abre aspas, toda vara que estiver em mim e não der fruto, ele corta. Não creia em predestinação, chamado e eleição sem mudança de vida. Deus não intervirá em nossa liberdade de escolha. Nós devemos corresponder a esta eleição, a esta adoção, a esta predestinação como filhos dignos do amor deste Pai maravilhoso que nos aceitou e nos deu o poder de ser chamados filhos de Deus. Muitos foram escolhidos em um tempo na eternidade. Jesus, João Batista, profeta Jeremias e outros foram escolhidos no ventre materno. Enfim, fomos escolhidos por Deus, predestinados para um propósito. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário. Se você gostou, dá um curtir aqui na minha aula, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal para que o meu canal continue crescendo. Quero agradecer o carinho dos irmãos. Se você não está recebendo minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e ative novamente, aí você vai continuar recebendo as minhas aulas. Eu quero mandar um abraço, eu recebi um puxão de orelha essa semana, né? Mandar um abraço para o irmão Vitor Martins, da Light, né? Foi assim que ele pediu, e também para sua esposa, da AD de Além Paraíba, aqui em Minas Gerais. E para todos os irmãos, para todas as irmãs, um forte abraço. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue te abençoando. Que você tenha uma excelente aula. E eu te aguardo aqui, na próxima semana, se Deus assim nos permitir então.